Oi, gente. Tomando uma aguinha, né? Porque eu começo a falar um pouquinho e já começo a tossir. Ainda mais quando tá bem frio. E olha, eu tô com as mãos geladas e tem gente que acha que ainda não tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, como em geral está. E realmente no solzinho tá bom, mas dentro de casa a gente congela. Mas enfim, vamos seguir. Eu disse vamos seguir porque eu acabei de gravar um vídeo lá para o nosso canal só de língua portuguesa. Gente, primeiro eu quero agradecer a vocês. Nós chegamos aos 1.000 inscritos. Eu quero agradecer muito em primeiro lugar, né? Meus alunos que lá um ano e pouco atrás, ou dois, até me perdi, tiveram uma ideia, meus alunos, meus ex-alunos, que eu conheço pessoalmente, os meus filhos, porque eu andava com muita crise de asma, muita crise de ansiedade. Aí as pessoas começam a dizer que é por causa da aposentadoria, porque antes eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e corria com os filhos e tal, né? Os filhos cresceram, vieram os netos e tal. E eu andava um pouco parada. Parada não, né? O tempo inteiro lendo, mas parada assim, de ficar falando, de ficar explicando, só com os alunos particulares que eu estava. Aí meus ex-alunos e meus filhos tiveram a ideia de criar o canal e eu nunca pensei que fosse chegar a 1.000, porque quando eu chegava a 10 ou a 20, para mim já era assim, 20 mil. 20 milhões. Agora já cheguei a 1.000 inscritos. Graças a vocês, meus ex-alunos, graças a vocês, meus inscritos e inscritas que eu nem conheço, mas que também me tratam com tanto carinho e que eu tenho tanta satisfação quando são vocês lá de outro estado que são os sorteados com os livros do canal, né? Que daí eu mando pelo correio, tem todo aquele romantismo de correio que voltou depois com o tempo, com as compras pela internet, né? Porque num determinado momento parece que os correios tinham meio que dado uma parada, mas de um tempo para cá, sobretudo da pandemia para cá, os correios estão a 1.000 e o nosso canal também está a 1.000, porque volta e meia a gente faz um sorteio. E falando em sorteio, nós temos o nosso sorteio do Book Haul de 1.000 inscritos, que eu não vou fazer hoje ainda, porque hoje eu só vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Oswald e o Mário. Vou fazer o sorteio dos 1.000 inscritos quando eu retornar da minha filha, que agora eu vou passar uns dias na cidade de Gravataí, umas 2 semanas, e você sabe que quando eu saio assim para ir visitar meus filhos e netos, eu não faço os sorteios, porque eu gosto de fazer tudo aqui no meu cantinho da cozinha, né? Que parece tão aconchegante para mim, pelo menos é. E na volta eu faço o nosso sorteio dos 1.000 inscritos, que a gente combinou naquele book haul que vamos sortear 4 livros para 4 inscritos, né? Conforme os livros que vocês escolheram. Quem ainda não participou ainda vai ter tempo de colocar o seu nome se quiser, porque vai continuar valendo até eu fazer o sorteio. E no último book haul nós combinamos que quando chegássemos a 1.050 inscritos, então sortearíamos também daquele book haul. Sempre que eu faço um book haul, eu digo, escolham algum livro que quando nós chegarmos a um X número de inscritos, a gente sorteia os livros. E assim que a gente tem feito, eu tenho ficado muito contente neste ano e meio, 2 anos, eu até me perdi de canal, porque eu sei que eu já espalhei livros assim por vários estados, não só aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu conheço muitos de vocês, que já foram sorteados também, mas para outros estados com inscritos e inscritas que eu nem conheço, né? Então, gente, hoje
nós vamos começar a primeira fase do modernismo. A primeira fase do movimento modernista brasileiro na literatura, como a gente viu nos vídeos passados, ele vai de 1922, quando começa a Semana da Arte Moderna, até 1930. Sempre lembrando que essas fases, que esses momentos e que essas datas, 1922, 1930, são datas meramente didáticas para a gente ter assim um norte, né, do momento. Mas não é aquilo assim, ó, chegou 1930, tchau, primeira fase. Não existe mais nada da primeira fase. Hoje passamos para a segunda. Não. A gente sabe que a vida vai mudando, os conceitos sociais e artísticos vão mudando progressivamente. Não é uma coisa assim, eu dormi, era a primeira fase, eu acordei, era a segunda fase. Mas para efeitos didáticos a gente marca primeira fase, o início 1922 com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, e 1930 é o final dessa primeira fase. A gente não pode falar em primeira fase do movimento modernista brasileiro sem falar nas figuras principais dessa segunda fase, aliás, dessa primeira fase, desculpem, que foi o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. O Mário e o Oswald foram as figuras mais importantes e emblemáticas desta primeira fase. Claro que ao lado dele nós tivemos escritores importantíssimos e que às vezes não são tão falados nos livros didáticos ou de teoria da literatura ou de história da literatura ou de crítica literária, são falados, mas não com todo a notoriedade que mereceriam, como Menotti Delpitia, como o próprio Graça Aranha, que inaugurou lá o pré-modernismo com Canaã, mas ele também foi muito atuante na Semana da Arte Moderna, naquelas 3 polêmicas noites, né? E o Graça Aranha também trouxe muitas ideias, já que ele era diplomata, ele trouxe muitas ideias lá das vanguardas europeias. O Manuel Bandeira, ele não participou assim ativamente ou diretamente ou presencialmente na Semana da Arte Moderna, mas o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, foi lido na Semana da Arte Moderna e é um dos poemas, digamos assim, inauguradores do modernismo brasileiro, do modernismo literário. Então, voltando a dizer, ao lado do Mário e do Oswald, grandes escritores também foram responsáveis pelo sucesso, né, da época, pelo sucesso, digo assim, da representatividade que teve o modernismo na literatura brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, o Oswald e o Mário são os nomes da primeira fase do modernismo. Eles, segundo os livros, né, de crítica literária, de história da literatura, eles iniciaram uma amizade lá por volta de 1917 e a partir desta amizade eles já começaram a meio que organizar, primeiro na cabeça e depois de fato, como seria esse movimento modernista, como seria lançado no Brasil, como ganharia força. O Oswald era conhecido por ser assim um escritor e uma pessoa muito polêmica, muito combativa, muito militante, socialmente, artisticamente, e juntando com o Mário, que era conhecido assim, ó, pelo brilhantismo intelectual, porque ele era um escritor assim completo,
Ele escrevia ensaio, ele escrevia poesia, ele escrevia romance, ele foi o principal teórico do modernismo brasileiro, ele que escreveu para a gente, né, para nós leitores, estudiosos da literatura, tudo o que aconteceu durante o modernismo, sobretudo lá no início, né, do modernismo, mas ele acompanhou depois, ao longo desses 20 e poucos anos que foram de modernismo, até aproximadamente 1945 é que foi modernismo, né? A partir daí a gente já vê novas tendências, mas enfim, o Mário de Andrade é o principal teórico do movimento modernista. Então, juntando a militância, o polemismo, vamos dizer assim, e o ativismo do Oswald, e mais a lucidez e a inteligência e a articulação do Mário, foi que o movimento modernista no Brasil tomou fôlego e eclodiu com a Semana da Arte Moderna. Então, eu tive um professor na faculdade que até brincava, né? Quando vocês forem dar aula para os seus alunos, para o vestibular, no tempo que o vestibular era aquele mito, né, total, vocês até brinquem com os alunos. Quando falarem modernismo, vocês não sabem nada de modernismo, vocês não estudaram nada. Se os alunos de vocês forem assim, ele brincava com a gente, né? Porque estava nos preparando para sermos professores de literatura. Digam para eles, na dúvida, se não sabem nada, marque Mário de Andrade e Oswald de Andrade, porque em alguma coisa vai ter que aparecer uma questão cuja resposta seja Mário de Andrade, Oswald de Andrade ou os dois nomes, porque eles são realmente os nomes emblemáticos do modernismo brasileiro, sobretudo na primeira fase do modernismo, tá? Então, eu botei o esqueminha aqui no quadro, como sempre. Vou sair da frente para mostrar para vocês. E é basicamente o que eu já falei para vocês, né? Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram as figuras mais dinâmicas da primeira fase do modernismo brasileiro. A amizade entre os dois, que segundo os livros começou em 1917, foi fundamental, segundo os críticos, para a articulação do movimento, que eclodiu com a Semana da Arte Moderna, que foi em 1922. O Oswald, ele foi o mais combativo e polêmico, e eu diria e militante e ativista dos modernistas de 1922. E o Mário, por sua vez, foi escritor completo do movimento. Ele era poeta, ele era ensaísta, ele era romancista, ele era crítico de arte, ele era musicólogo e, sobretudo, ele foi o principal teórico, foi e ainda é, um dos principais teóricos do modernismo brasileiro, tá? Então, gente, por hoje é isso. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver, assim, mais detalhadamente o que cada um fez, o que o Mário fez, o que o Oswald fez, o que cada um escreveu, né? Que assunto cada um desenvolveu. Por hoje é isso, e também queria dizer para vocês que vou sair uns dias, como eu já disse nesse vídeo ou no vídeo do canal de língua portuguesa. Vou sair por uns dias, vou a Gravataí visitar minha filha, meu neto. E vocês sabem que quando eu saio, eu até faço uns vídeos na casa das minhas filhas, né? Uns vídeos meio que improvisados. E eu tenho o Eugênio, que tem 8 anos, mas grava melhor do que eu. O canal dele tem mais inscritos que o meu. Estou muito feliz com o meu, né? E mais ainda com o dele. Mas eu gosto de gravar aqui neste cantinho, que eu acho muito aconchegante e tal. Então, não sei se vou gravar muitos vídeos. Mas na volta, vou fazer o sorteio dos 1000 inscritos. E se nós já tivermos atingido os 1050 inscritos,
o sorteio dos 1.050 inscritos, tá? Aí, aos pouquinhos, eu vou respondendo para vocês, quem me manda e-mail ou quem comenta ali nos comentários dos vídeos, aos pouquinhos vou respondendo. E quero agradecer também que a partir do momento que uma ex-aluna teve a ideia de fazer Pix de apoio ao canal, ela falou com um ou outro e eu acabei comentando aqui e agradecendo, e vários de vocês já me fizeram Pix de apoio ao canal. Fiquei muito faceira, fiquei até bem, vamos dizer, exibida, né? Porque eu dizia, eu não tenho nem 1.000 inscritos e alguns alunos e inscritos já me fizeram um Pix para o canal, tá? E assim, ó, mas volto a dizer, o Pix é apenas um apoio ao canal, não tem valor definido, e independente do Pix ou não, todo mundo que comenta tá ali no sorteio igual, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só um apoio ao canal, tá, gente? Não tem obrigatoriedade, não tem nada. E tanto faz se é 50 centavos, R$1, R$5, também tanto faz, gente. Por favor, tá? Você sabe que o meu objetivo maior sempre foi, continua sendo, e é o que a gente está fazendo, é ficar compartilhando com vocês conhecimento, distribuindo livros e etc, etc, tá bom? Eu fico feliz com os Pix de 50 centavos, de R$1, porque eu recebo como um carinho, assim, como um apoio ao canal. Tipo, professora, a gente está olhando seu canal e tá bom. Não importa valor e não importa também quem não dá Pix. Porque às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer, vou estar me lembrando de fazer um Pix para tal canal, né? O importante é que a gente está aqui, para mim, né, pelo menos, o importante é que a gente está aqui, a gente se encontra, a gente compartilha conhecimentos, vocês comentam aí, vocês são muito carinhosos comigo, os que eu conheço pessoalmente, os inscritos e inscritas que eu nem conheço, que são lá de outros estados. Estou muito feliz, tá, gente? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!